Olá pessoal, sou o professor Ayrton, professor de Matemática 2 do nono ano, e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as posições relativas a uma circunferência e também vai ficar uma atividade para ser resolvida. Essa atividade está no link, certo? Aí na postagem do blog. E eu peço a vocês que qualquer dúvida que tiverem, coloquem nos comentários da publicação, certo? E evitem também estar postando respostas nos comentários, tá? Porque isso atrapalha um pouco o andamento da conversa, tá bom? Então vamos lá. Bom, para dar início, a gente vai começar falando sobre as posições de um ponto relativo à circunferência. Então, o que a gente vai analisar aqui é a posição do ponto, certo? Em comparação com a circunferência. Lembra que a circunferência é esse conjunto de pontos aqui, ó, que eles vão estar todos a uma mesma distância do centro O, certo? E essa distância é o raio, beleza? Então, o que a gente está analisando aqui? A gente está analisando o seguinte: a gente tem três situações. Um ponto, certo? Ele pode ser externo à circunferência, ou seja, ele pode estar do lado de fora. Ele pode ser interno, ou seja, ele pode estar dentro da região, ou ele pode pertencer à circunferência, ou seja, está em cima da circunferência, certo? Então, a gente tem essas três situações de posição relativa de um ponto, certo? Perceba aqui que é muito simples a gente analisar, mas o que a gente vai fazer? A gente vai analisar a distância do ponto em questão até o centro, certo? A gente vai analisar essa distância aqui, ó. Se a distância de O até P for maior que o raio, certo? Que eu vou indicar aqui só pelo R. Se essa distância for maior que o raio, o ponto ele é externo. Se essa distância for menor que o raio, ó, essa distância aqui, ó, é menor que o raio, percebe? Então, ela é interna, é um ponto interno à circunferência. E se essa distância de O até P for igual ao raio, esse ponto ele vai pertencer à circunferência, certo? Muito simples de se analisar isso, certo? Mas isso aqui vai ser muito importante para a próxima discussão, que vai ser a posição de uma reta relativa à circunferência. Então, primeiro a gente analisou os pontos, agora a gente vai analisar uma reta, certo? E aí, de novo, a gente tem três casos. A gente tem a reta secante, a reta tangente e a reta externa. Qual é a diferença desses três tipos de reta? Seguinte, reta secante toca dois pontos da circunferência. Então, percebe nesse caso aqui, ó, a circunferência está tocando no ponto A e também no ponto B. Quando a reta T passa aqui, ela corta em dois pontos, certo? Então, ela é uma reta secante, certo? Que ela corta em dois pontos, tá bom? A reta tangente, ela toca um ponto apenas, certo? Então, perceba aqui que a reta T, ela é como se passasse de raspão na circunferência. Ela vai tocar apenas no ponto A, certo? Enquanto a reta T, na secante, passou por dentro, então perceba que esse pedaço aqui, ó, passa por dentro da região da circunferência. Aqui não, ele vai passar, mas vai passar só de raspão, só vai tocar a circunferência, certo? E a reta externa não toca a circunferência, ou seja, ele passa por fora, certo? Então, essa é a diferença desses três tipos de reta. A gente tem a reta secante, a reta tangente e a reta externa. Bom, e agora que a gente falou sobre esses três tipos de reta, a gente vai falar especificamente dos dois primeiros, certo? Da reta tangente e da reta secante. Porque cada uma das duas,
elas vão ter propriedades específicas, certo? Que vão nos ajudar mais à frente com alguns cálculos. Então, o que a gente pode perceber? A reta tangente, certo? Que aqui no caso a reta T, ela é perpendicular ao raio da circunferência. Então, aqui, ó, tá vendo que o ponto que vai de O, deixa eu botar de vermelho, de O até esse ponto P aqui é o raio, e eles formam um ângulo de 90 graus, certo? Então, sempre que eu tiver uma tangente, deixa eu tentar passar outra aqui, ó, que não pegou. Sempre que eu tiver uma tangente, ó, B, certo? Essa tangente vai ser perpendicular ao raio. Então, lembre-se disso. Toda tangente é perpendicular ao raio, certo? Essa é a propriedade da reta tangente. Já nas retas secantes, o que acontece? Aqui é uma condição, tá? Se uma reta, que eu vou chamar aqui de reta R, ela passa pelo centro da circunferência, então, poderia ter qualquer reta secante aqui, ó, certo? Mas se ela vem e passa pelo centro, então tem que ser essa que passa pelo centro. Se uma reta passa pelo centro de uma circunferência e, então, tem outra condição aqui, e é perpendicular, ou seja, forma 90 graus, a uma corda que aqui está determinada por AB, certo? Então, essa corda aqui que vai de A até B, então essa reta passa pelo ponto médio, ou seja, divide essa corda em dois pedaços iguais, certo? Esse pedaço é igual a esse pedaço, certo? Divide a corda em dois pedaços iguais. Então, essa é a propriedade da reta secante. Então, não precisa decorar tudo isso agora, certo? Todo esse material, ele vai estar no livro de vocês, inclusive essas imagens do mesmo jeito, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tenha na hora de resolver a questão, consulta o livro, que vai estar tudo lá bem explicadinho, tá bom? Dando sequência, certo? Falando agora de dois segmentos tangentes a uma circunferência, a gente vai usar o que a gente acabou de aprender para resolver alguns problemas, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui a seguinte propriedade. Dois segmentos, está determinado aqui por PA e por PB, certo? Então, eu tenho dois segmentos. Se eles forem tangentes a circunferências, certo? Nesses pontos aqui A e B, que estão marcados de vermelho, eles são congruentes. Ou seja, se eles tiverem a mesma origem e forem tangentes, então eles têm a mesma medida, certo? Essa é a propriedade de dois segmentos tangentes à circunferência. Então, se você perceber que eles são tangentes e têm a mesma origem, então eles têm o mesmo tamanho, certo? Se aqui for 3 centímetros, aqui também tem que ser 3 centímetros, certo? E como é que a gente pode provar isso? Vamos lá, vou apagar aqui. A gente pode perceber isso da seguinte forma. Perceba que agora eu tenho dois triângulos. O triângulo OAP e o triângulo, vou indicar assim, triângulo OAP e o triângulo OBP, certo? Perceba que OP pertence aos dois, certo? Logo, eles são iguais. Perceba que o ângulo A e o ângulo B, eles são congruentes. Ambos têm 90 graus, certo? E perceba também, deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui, que OA e OB têm a mesma medida. Por quê? Porque aqui é o raio, ó. Isso daqui é o raio, isso daqui é o raio, certo? Isso nos leva a crer que esses dois carinhas são congruentes, certo? Ou seja, é o mesmo triângulo, só que virado de cabeça para baixo. Se é o mesmo triângulo, então esse lado de cima aqui, ó,
tem a mesma medida desse lado de baixo, certo? Então, pelos casos de congruência, a gente pode saber essa informação aí, certo? E, de novo, baseado nisso, então perceba que a gente está só se baseando em uma coisa e descobrindo coisas novas. Baseado nisso, a gente chega no suprassumo da aula, certo? Que é a parte principal da aula. Quando você tem uma figura geométrica, seja um triângulo, seja um quadrilátero, seja qualquer figura que for, que ela esteja inscrita na circunferência, o que quer dizer isso? Que ela tem uma circunferência dentro, certo? E essa circunferência toca em todos os lados da figura, certo? Então, se você tem a figura geométrica e tem uma circunferência dentro, certo? Tocando todos os lados, a gente pode definir o seguinte, ó. Tá vendo que se você olhar só para SA e PA, é o mesmo caso que a gente acabou de ver, certo? Isso aqui vai ser congruente a isso aqui. Então, se aqui mede x, aqui também vai medir. Pelo mesmo caso, aqui é y e aqui também. Pelo mesmo caso, aqui é z e aqui também. Aqui é w e aqui também, certo? Então, quando a gente chega em situações que a gente precisa descobrir um dos dois lados, tendo o pedaço de um lado, certo? De um terceiro lado, no caso. E estando nessa situação, a gente consegue descobrir, certo? Por essa igualdade aqui. Eu sei que se esse SA aqui, ó, é tangente à circunferência e esse PA também, então eles têm a mesma medida, certo? Então, gente, essa foi a aula dessa semana. Na próxima semana a gente vai voltar com outra aula, ainda falando sobre esse assunto, certo? Fica a atividade aí no link para vocês. Por favor, não respondam nos comentários, respondam no link, tá? E a gente se vê na próxima semana. É isso, valeu, um abraço. Tchau.